Olá, tudo bem com vocês? Para você que já me segue há um tempo, obrigada por ter voltado. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Espero que você assista esse vídeo, goste e fique por aqui. Quem me acompanha sabe que eu estive em Paris e em Lyon há pouco tempo, na França. E agora eu vim aqui conversar com vocês para falar um pouco sobre as minhas impressões sobre o país. Eu moro na Itália há quase 20 anos e esse canal é dedicado à Itália, à vida na Itália. Mas eu também viajo muito aqui por dentro da Europa. Então eu divido com vocês também as minhas experiências, eu divido com vocês aquilo que eu vejo, o que eu acho, as minhas impressões. Então não poderia ser diferente essa vez. Eu estive lá em Paris, em Lyon, e eu queria dividir um pouco com vocês com relação a isso. Então vamos lá para esse vídeo? Espero que vocês gostem. Para começar, é bom ressaltar que entre a Itália e a França existe um pouco de rixa, como nós brasileiros com os argentinos. Sabe aquela rixa? Quem é o melhor, quem produz os melhores vinhos, quem produz os melhores queijos e fica nessa rixa. E os italianos têm um pouco esse desdém pelos franceses. Eu fui com a minha família, meu marido e meu filho são italianos, e nós tivemos uma impressão, sobretudo de Paris, que eu quero contar para vocês agora. Eu sempre achei que as pessoas sobrevalutavam Paris, colocavam Paris lá em cima. Tanto é que tem aquela brincadeira, né, que brasileiro faz. Ai, estou triste, vou para Paris. Ai, eu me divorciei, eu vou para Paris. Tem essa brincadeira, não tem? Então, eu achava que a cidade era assim muito sobrevalutada e não era bem isso. Eu já tinha estado em Paris uma vez, mas foi por uma questão de cancelamento de um voo, de uma conexão, voltando aqui para Torino. Eu fui para o Brasil e eu tinha uma escala em Charles de Gaulle. Só que naquele dia o aeroporto estava fazendo greve. Então, o nosso voo, que deveria sair de manhã, ele só foi sair às 18 horas. Então, o nosso agente de viagens, que tratou tudo pra gente, ele falou assim, por que vocês não aproveitam, pegam o metrô que sai de dentro do aeroporto e vão dar uma volta lá em Paris, no centro de Paris, até da hora do voo. E foi isso que a gente fez. Mas a gente só ficou ali, né, pela Torre Eiffel, pelo Rio Sena, a gente não conheceu quase nada. Eu nem poderia dizer, nem pude dizer que eu conhecia Paris, porque foram horas ali na cidade. E dessa vez não. Nós ficamos no total da viagem 14 dias, ficamos alguns dias em Lyon e ficamos 9 dias em Paris. Então, antes dessa viagem a Paris, eu frequento alguns grupos assim de viagens no Instagram, no Facebook, e eu via muitos, mas muitos brasileiros se queixando de Paris, dizendo que era uma cidade violenta, que era uma cidade suja, que tinha muitos ratos. E eu já fui assim de pé atrás, né? Eu falei, ai meu Deus, né? O que será que vai ser dessa viagem? Vamos lá! E eu devo dizer a vocês, estou aqui para desmistificar isso, porque a cidade é limpíssima, ela estava super bem policiada, eu não vi um rato sequer, e muito pelo contrário, gente, a cidade é perfumada. Outra coisa que eu ouvia muito, lia muitos brasileiros escrevendo. Ah, porque os franceses cheiram mal, hein? É impressionante. No verão não dá nem para você entrar no metrô, que você fica sem ar. Eu fui durante o verão e posso dizer, muito pelo contrário. Era tanto perfume, né?
lá tem muitas boutiques de perfume e as pessoas realmente se vê que é uma coisa assim cultural de perfume. As pessoas super perfumadas. Eu passeava na rua e sentia aquele aroma para lá e para cá. Era perfumado, era agradável, né? Uma vez nós estávamos visitando um local, depois eu vou contar para vocês, era um cemitério, porque isso é comum lá, visitar cemitérios, mas depois eu chego lá. E a gente estava procurando o túmulo de um famoso, do Jim Morrison. E aí chegou um senhor francês e perguntou: vocês estão procurando alguém? Né? Quer que eu ajude? A gente nem precisa perguntar, porque eles chegam e se oferecem para ajudar. E aí nós falamos que estávamos procurando o túmulo do Jim Morrison. E ele levou a gente lá. Um senhorinho aí que devia ter quase uns 80 anos. Gente, perfumado, né? E todo mundo era assim, né? Também li muito dizendo que franceses, quando você não fala a língua deles, que eles não têm paciência com turista, que não falam outro idioma, que não gostam de falar inglês. Gente, todos eles falam super bem o inglês. Eu não falo francês e o meu marido arranha no francês. Ele entende, mas ele tá enferrujado. Muitos anos que ele não fala, mas ele até que se virou bem. Só que tinha alguns momentos que travava mesmo, né? Uma palavra ou outra ele não lembrava. E aí os franceses começavam a falar em inglês, numa boa, sabe? E fluentes. Eu fiquei assim, ó, surpresa. Eu falei, gente, mas quantas coisas essas pessoas ficam falando que não são verdades? Por que fazer isso, né? Falar uma coisa que não é real. São muito solícitos, são muito agradáveis, inteligentíssimos. Eles têm uma cultura muito grande e muito ampla. E eu diria para vocês que a França está acima da Itália. Está acima. O meu marido italiano reconheceu isso e ele até brincou. Ah, essa rixa que nós temos, na verdade, eu acho que é inveja dos italianos, porque os franceses estão acima, têm um nível cultural altíssimo. Vocês tinham que ver essas pessoas que nos ajudaram lá no cemitério a achar os túmulos, né? Porque eram vários túmulos de pessoas famosas. E eles sabiam a história da pessoa, começavam a contar a história da pessoa. Muito cultos e leem muito. A gente viu muito isso assim pelas ruas, sabe? As pessoas lendo, paradas num jardim, lendo, num banco de praça, no próprio cemitério. Leem bastante, você vê que é um povo assim que realmente é muito culto. Então, eu tive as melhores impressões de Paris, sinceramente. Agora, vale ressaltar que nós fomos numa época entre as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Então, eu acho que essa questão do policiamento foi por causa das Olimpíadas, porque era até excessivo. A gente via passar assim 10 carros da polícia juntos, mas isso uma coisa assim, de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, passavam aqueles carros. E muito policiamento também nas ruas, vários policiais, grupos de policiais passando sempre nas ruas. Muito, mas muito policiado mesmo. Então, eu acredito, né, que essa segurança da cidade foi com relação à Olimpíada e à Paralimpíada. Né? Inclusive eu tenho uma amiga que também mora aqui na Itália, uma brasileira, que disse que já foi várias vezes em Paris e ela não foi em épocas assim, de Olimpíadas, de nada assim acontecendo de diferente na cidade. E ela falou: Simone, eu não vi nada disso. Eu curti bastante, em nenhum momento me senti em perigo, também não vi nenhum rato. E esse fedor que dizem, também eu não presenciei, e ela já foi várias vezes, como eu disse antes, e também não presenciou isso.
Então, eu não sei da onde esses brasileiros tiram essas ideias, né? E, sinceramente, não sei. E outra coisa que eu acho que a gente deve levar em consideração também é que Paris é uma cidade muito grande. E claro, como qualquer metrópole de qualquer lugar do mundo, né, tem os lugares turísticos, tem os lugares mais tranquilos e tem aqueles lugares que a gente deve evitar. Eu sou um tipo de turista, eu e meu marido, que a gente não gosta de ficar só em pontos turísticos. A gente gosta de sentir o clima, a cultura realmente do lugar, como as pessoas realmente vivem. Não aquele sonho que é Champs-Élysées, não aquele sonho da Torre Eiffel. Claro que a gente foi nesses lugares, eu curti muito, mas a gente gosta de sentir a verdadeira vida daquele povo que mora ali, em qualquer lugar que a gente vá. Então, gente, nós rodamos Paris. Eu posso dizer para vocês que a gente conhece muito bem Paris, de cima a baixo, dos lugares mais luxuosos aos lugares mais decadentes. Porque a gente rodou ali, rodou. Nós saíamos de manhã, assim, tipo umas 10h da manhã, e voltávamos 10h30 da noite. Eram 12 horas caminhando, a gente fazia quase 20 quilômetros por dia. Isso me ajudou muito, ó, a não engordar, porque eu comi tanta coisa gostosa lá, que eu também vou falar com vocês com relação a isso. Então essas caminhadas nos ajudaram muito a manter a forma. Eu só engordei 1 quilinho que eu já recuperei, já perdi, já entrei de novo aqui na minha rotina, enfim. Então, eu posso dizer para vocês que, claro, tem bairros que são mais perigosos, que a gente deve evitar, né? Por exemplo, uma colega de trabalho do meu marido, quando soube que a gente estava pensando em ir para Paris, ela até ofereceu o apartamento dela para nós ficarmos. E claro que ia ser uma grande economia para a gente, porque Paris é cara, é bastante cara. E com essa história das Olimpíadas e das Paralimpíadas, ficou ainda pior. Só para vocês terem uma ideia, o metrô era o dobro do preço normal da cidade. Nós pagávamos 4 euros por pessoa e por corrida. Incrível. Só para fazer uma comparação, aqui na Itália, o metrô, o ônibus, enfim, os meios de transporte públicos no momento estão custando 2 euros. E você tem direito a pegar qualquer deles que você queira durante 90 minutos. Então, 90 minutos você pode pegar quantos ônibus você quiser, você tem direito a pegar um metrô, enfim. E lá eram 4 euros por vez, né? Então, assim, a gente gastou muito dinheiro com locomoção. Então, gente, ela ofereceu esse apartamento. E quando nós escolhemos assim hotéis, casas Airbnb, a gente faz uma grande pesquisa na internet, né? A gente não se ilude só com a foto do apartamento. A gente vê primeiro, claro que chama mais atenção a princípio, como é o apartamento, mas depois a gente vai ver o bairro, o que tem ao redor, tudo com Google Maps, né? O que tem ao redor, se é provido de restaurantes, fast food, supermercados, se é uma área tranquila, que você pode passear à noite sem medo. A gente faz todas essas buscas. Lemos muito as opiniões das pessoas que já foram. Então a nossa busca assim, é bem detalhada, é muito difícil que a gente erre, porque a gente vai realmente muito a fundo. Meu marido é muito, muito detalhista, justamente para a gente ficar bem, né? E aí ele foi procurar aonde ficava esse apartamento dessa colega. E era num bairro ruim, era num bairro perigoso. E aí ele comentou com ela, mas eu vi no Google Maps e vi que é um lugar assim um pouco, que as pessoas falam que é um pouco perigoso. E ela acabou dizendo, realmente quando eu comprei esse apartamento, eu queria ter um apartamento em Paris, porque eu gosto muito da cidade. Mas, por causa do din-din, né, eu só pude comprar o apartamento nesse bairro que realmente é perigoso. De dia até dá para você andar numa boa. Agora à noite,
quando a gente sai à noite, a gente pega táxi ou Uber, porque realmente é perigoso, né? Então, eu acho, isso é a minha opinião, pode ser que eu esteja errada, mas quando os brasileiros vão para Paris, até por uma questão econômica, porque o euro está valendo 6 vezes mais do que o real, então eu me dou conta que até uma pessoa de classe média alta, hoje em dia, gasta uma grana, né, um investimento para vir à Europa. E ainda mais a Paris, que é uma cidade relativamente cara. Então é claro que as pessoas vão procurar as casas, os hotéis mais baratos, né? Todo mundo faz isso, vai procurar o que é mais em conta para si. E de repente não se ligam nesses detalhes, ou então não conhecem bem a cidade, não sabem quais são os bairros mais perigosos, aqueles que a gente deve evitar. Então eu acredito que os brasileiros acabam caindo nesses bairros e aí, claro, que acha tudo muito sujo, acha perigoso, acha fedorento. Eu fui num bairro lá, né? Como eu disse para vocês, a gente gosta de conhecer tudo quando vai numa cidade assim diferente. Que realmente esse bairro era um horror, muito lixo pela rua, cheiro de xixi, né? Era um bairro perigoso que a gente nunca iria à noite, nós fomos durante o dia. Então, existe bairros perigosos em Paris? Existe, mas você tem que saber, né, escolher na hora que você fecha o seu pacote ou quando você faz uma viagem por conta própria, você tem que pesquisar bastante para saber quais são os bairros melhores onde você pode se hospedar e os bairros piores. Então, como exemplo que eu dou para vocês foi o nosso caso. Como eu disse para vocês, Paris é cara. E nesse período estava mais caro ainda. Então, o que a gente fez? A gente pesquisou cidades vizinhas, que estão assim bem próximas de Paris, mas não são no centro de Paris, porque as casas Airbnb, os hotéis dentro de Paris eram caríssimos. Caríssimos, gente, caríssimos. Vocês não têm noção. Quem já pesquisou para ir a Paris deve saber muito bem. Então, nós pesquisamos uma cidade vizinha, mas que fosse próximo e fácil de se locomover para lá. Então, nós ficamos em Montrouge, que é um bairro delicioso, é uma cidadezinha próxima de Paris. A casa que nós escolhemos ficava a 200 metros do metrô e com o metrô, em 20 minutos, a gente estava no centro de Paris. Então, deu para aproveitar bastante. E quando a gente voltava para casa, em Montrouge, a gente tinha tudo ali. Padarias, restaurantes, bistrôs, supermercados, feiras. Então, é um lugar assim muito bem servido, com tudo. Está fora de Paris, então é muito mais tranquilo e mais barato. E em 20 minutos a gente estava no centro de Paris. Então, foi essa a nossa escolha. E eu acho que não poderia ter sido uma escolha melhor. A gente ficou muito bem mesmo. Bem, eu tô vendo aqui que a gente já tá com 19 minutos de vídeo e eu ainda tenho muita coisa para falar, muitas impressões, muitas dicas e informações para dar para vocês. Vocês que pretendem um dia vir conhecer Paris, Lyon, a França no geral. Eu ainda tenho muita coisa para falar, sobretudo sobre essas duas cidades, né? Paris e Lyon, que foi onde eu estive recentemente. Então eu vou encerrar esse vídeo agora e vou fazer a parte 2, tá bom? A gente continua a conversar na parte 2, onde eu vou falar sobre muitas outras coisas. Então, vou deixar o meu convite aqui para vocês seguirem o Terramia lá no Instagram, onde eu dou informações diárias sobre a Itália, sobre o turismo na Europa, sobre cidadania italiana, reconhecimento da cidadania. Eu tenho também parcerias com uma consultora e com uma advogada que faz o processo de reconhecimento da cidadania. Então, para quem deseja fazer a cidadania ou obter uma consultoria, me procura lá no direct do Instagram
que a gente conversa e eu passo o contato para vocês, tá bom? Então, eu espero por vocês no próximo vídeo. Se gostaram desse aqui, ó, deixa o like para mim, que vai me ajudar muito na visibilidade e no crescimento do canal. E eu te espero na parte 2. Até lá!